Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, sim? E que vocês estejam se cuidando também. Eu queria dizer para vocês que eu amei o nosso último encontro, né? Nós conversamos, com algumas turmas, nós cantamos, né? Porque como a gente está falando sobre manifestações artísticas, é sempre importante lembrar que a música, ela faz parte da nossa vida e muitas vezes ela transforma, né, o nosso dia para melhor, né? Bom, e também, além disso, né, nós falamos sobre o pretérito indefinido, que nós lemos alguns fragmentos e nós podemos perceber que o pretérito indefinido, nós falamos do quê? De ações passadas, que já não tem mais relação com o nosso presente, tá? Então, nós comentamos um pouquinho mais sobre algumas manifestações artísticas, como elas se fazem presente no nosso dia a dia, e falamos um pouquinho sobre este tempo verbal, que nós utilizamos muito e que muitas vezes nós não sabemos o nome, né? Então, en espanhol decimos pretérito indefinido. Bueno? Sí. Entonces, en la clase de hoy vamos a empezar la unidad 7, ¿sí? De la apostila que se llama Sin aventura no hay aventura, ¿sí? Vamos a ver de lo que va a tratar este capítulo, que me parece muy interesante, me pareció, quando eu planeei esta classe. Então, quando eu planejei essa classe, essa aula, né, no caso, esse capítulo me pareceu muito, muito importante. Vamos lá. Então, para que eu não perca o hábito, ¿no? Eu vou começar nossa classe haciendo 3 perguntas. Então, a primeira pergunta é: para ti, que se pode considerar como uma verdadeira aventura? Então, o que você considera como uma verdadeira aventura para você? O que é se aventurar? Tá? E a segunda pergunta, chicos, só lembrando, tá, que essas perguntas elas estão na apostila, na página 97, beleza? Vamos lá, então. A segunda pergunta é, pessoal, que aventuras has vivido? Nossa, a partir dessa pergunta eu lembrei de várias aventuras e na aula online eu falo para vocês algumas das aventuras que eu já vivi. E aí vocês podem ir pensando também, tá? Para que a gente possa conversar e intercambiar informações, não? E a última pergunta, vamos saber qual é. ¿Cuáles son los aventureros que más te gustan? Como se desempenham estes personagens? Então, você tem algum personagem de aventura que você se identifica, que você gosta? Então, chicos, a partir destas 3 perguntas, ¿sí? Que vocês têm que contestar em seus quadernos. Chicos, agora, em la página 98, vamos a ler um fragmento, que é um pedaço, né, de um texto que é muito interessante, a mim me gusta muchísimo, de dos aventureiros, que creio que vocês já escutaram falar sobre estes dos aventureiros. Bueno, o texto vai começar assim. De las 5 parandanzas del Guajiriquijote e su escudero Calvi Panzón. Vamos lá. En los campos de Cuba, en un lugar cuyo nombre será impossível olvidar-me, vivia um guajiro. Guajiro é um campesino, ¿sí? Que deseava cada vez entender-se melhor com quanto lo rodeava. Ele perdeu a cabeça de corrotear de canturia em canturia e um dia decidiu inventar su próprio lenguaje, donde as palavras estuviesen mais cerca de la tierra. Esta era, sem dúvidas, uma tremenda aventura, a par de su
vocación por deshacer entuertos, por eso decidió bautizarse como Guajiriquijote. Resuelto su nuevo nombre, decidió que nadie aceptaría a un Quijote que no tuviera a su lado un buen Sancho Panza. Para ello, buscó minuciosamente entre sus amigos aquel que lo acompañara en su ir y venir por los caminos. No fue difícil la tarea, porque solo uno reunía a su favor la condición de ser rechoncho, fácil para las palabras y enamorado del mundo guajiro. Así que le propuso a un poeta de apellido Calvo que fuese su fiel escudero, Calvi Panzón. Estas son algunas de sus aventuras, o mejor decirles, como ellos mismos las llamarán, sus camperiandanzas. Bueno, chicos, vamos a analisar la lectura ahora, bueno, porque es muy interesante a mescla de personagens. Bom, pessoal, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre o Don Quixote e o Sancho Panza, que eles são dois personagens bem conhecidos, né, na comunidade hispânica no geral, em que o escritor, o Miguel de Cervantes, ele conseguiu transformar, né, essa aventura em vários casos, né, bem engraçados desses dois aventureiros, desses dois amigos. E nessa readaptação em que o autor cubano Juan Manuel Espino fez, na verdade, ele readaptou essa história com outros personagens, só que com o nome verdadeiro do Sancho e do Don Quixote, mas aí ele fez uma readaptação desse nome, então ele quis fazer uma releitura dessa obra, tá? E se vocês não leram, né, fica a dica então de leitura, tá? Don Quixote, muito legal, muito interessante. Tem até umas readaptações, né, porque o livro é bem extenso, então vocês podem ler um livro readaptado, né, que também vocês conseguem na internet. Bom, eu não sei se quando no comecinho, né, da leitura eu falei para vocês sobre a palavra guarrijos. Então, tem aqui uma curiosidade, tá, sobre essa palavra. Vamos lá, na página 100. ¿Sabes qué? ¿Por qué los cubanos les llaman los campesinos guarrijos? Vamos saber o porquê. Se dice que durante la Guerra de Independencia de Cuba, en 1895, cuando el campesino se unió a las tropas libertadoras que comandaban el general Máximo Gómez, las tropas estadounidenses les llamaban a los combatientes cubanos héroes. Para los campesinos y otros cubanos, al comando de las tropas. Esa expresión sonaba guarijo. Y por esa razón, es el único campesino en toda nuestra América referido como guarijo. Y bueno, otras curiosidades también. Bueno, en Puerto Rico, ¿sí? Les dicen jibaros a los campesinos. Y en México les nombran serranos, porque viven en la sierra. Y en México la expresión sueño guarrijo designa algo que é impossível de realizar-se. Então, é interessante a gente ver essas variações ao redor do mundo, porque aqui nós falamos camponeses, né? Então, em Cuba, eles falam, então, guarrijos. E aí, em Puerto Rico, jibaros. E em México, serranos. Então, essas variações, elas são interessantes também
como forma de curiosidade, de conhecimento, tá? Porque como citou esse campesino, né, no texto, vale a pena a gente falar aqui também na nossa aula. Chicos, ahora vamos a hablar un poquito de gramática y también volver al texto que nosotros leímos. Por quê? Nós vamos analisar um trecho do texto para que nosotros possamos, entonces, estudar el pretérito imperfeito. Então, para que nós utilizamos o pretérito imperfeito? Nós vamos ler um trecho, de novo, do texto, que eu li anteriormente para vocês, e analisar, então, alguns verbos para que vocês possam entender quando nós utilizamos el pretérito imperfeito. Vamos saber um trecho. Em los campos de Cuba, bem no início, né, lá do fragmento. Em los campos de Cuba, em um lugar cujo nombre seria impossível olvidar-me, vivia um guarijo que deseava cada vez entender-se melhor com quanto lo rodeava. Então, dois verbos, vivia e deseava. La expressão vivia significa o quê? Significa uma situação em progresso, né? Então, pessoal, o pretérito imperfeito, tá? Nós utilizamos esse tempo verbal quando nós queremos falar, então, de uma ação passada. Como que é a formação desse verbo, para que fique mais fácil, então? Bueno, chicos, vamos saber esta tabla, como vamos a conjugar los verbos en pretérito imperfeito. Acá. Personas del discurso. Então, a pessoa do discurso é aquela qual nós vamos nos referir, tá? Então, se nós estamos falando de nós mesmos, ou se nós estamos referindo a outra pessoa. Então, os pronomes pessoais, vamos lá. Yo, tu, vos, né? Ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellas, ustedes. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, tá? No português. Os verbos terminados em ar. Gente, prestem atenção. É uma regrinha. Então, os verbos terminados em ar, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa terminação ar dos verbos. Então, vai ficar assim, ó. Yo cantaba. Tu cantabas. Ele, ella, usted cantaba. Nosotros cantábamos. Vosotros cantabais. Ellos, ellas, ustedes cantaban. E os verbos terminados em ir. Aí, o que vai acontecer? Com os verbos terminados em e ir, nós vamos acrescentar ia. E aí, de acordo com a pessoa que nós estamos nos referindo, nós vamos conjugar da maneira adequada e correspondente. Exemplo, yo bebia, tu bebias. Porque o verbo termina em ir, né? No caso, o verbo era beber. Ele, ella, usted bebia, nosotros bebíamos, vosotros bebíais, ellos, ellas, ustedes bebían, ¿sí? Entonces, vamos a leer ahora estos dos quadrinhos também para que possamos ver como utilizamos em la práctica, em nosso cotidiano. Ó, vamos lá. El pretérito imperfecto também pode ser utilizado para ser uma descrição de personas, objetos ou situações en el passado. Observa. No foi difícil la tarea porque solo uno reunía a su favor la condición de ser algo rechoncho, fácil para las palabras y enamorado del mundo garijo. Então, essa expressão reunia, tá? Então, o verbo termina em ir, a gente acrescenta ia, tá? Vamos ver o outro aqui, então. Antes los garijos no eran muy valientes, hoy están más dedicados al trabajo. Y para comparar, sí, bueno, entonces, chicos, hay también, nosotros utilizamos el pretérito imperfecto para comparar acciones pasadas con el presente, como en el ejemplo, antes los garijos eran muy valientes, hoy están más dedicados
al trabajo. Então, este verbo eran é para fazer uma comparação, então, com o passado e com o presente. Antes eles eram valentes. Agora eles estão mais dedicados ao trabalho. E nós outros utilizamos também para expressar cortesia. Exemplo. Queria algo, senhor? Então, o verbo é querer, né? Quando nós conjugamos os verbos terminados em nós não acrescentamos o a. Então, queria algo, senhor? Uma cortesia, né? Você está ali para ajudar a pessoa. Então, gente, nós utilizamos o pretérito imperfeito para falar de uma situação em processo, tá? Para falar, então, descrever, né, pessoas, objetos ou situações no passado, comparar ações passadas com o presente e também para expressar cortesia. Então, na próxima aula, né, que será online, eu levarei mais exemplos para vocês, tá? Para que vocês possam ver na prática como que nós utilizamos este verbo. Bueno, chicos, algo interessante também para que ustedes puedan verificar, porque, gente, eu vou até falar em português. Muitas vezes, quando nós vamos conjugar os verbos, tem os verbos regulares, que nós não vamos mudar a raiz do verbo, e os verbos irregulares, né, em que nós mudamos a raiz. Neste tempo, né, no pretérito imperfeito, nós podemos notar 3 verbos que mudam a raiz. O verbo ir, ser e ver. Vamos ver, então, como nós solemos conjugar. Bom, vamos lá. Há verbos que sofrem irregularidades neste tempo verbal. Então, primeiramente, o verbo ir. O verbo ir vai quedar assim. Por exemplo, na primeira persona del singular, yo. Yo iba todas as tardes a casa de mi tía. Yo iba. Então, eu ia. Ou então, tu ibas todas as tardes a casa de su amigo. Então, tá falando de uma ação passada. Tá? Então, não é eu ia. É yo iba, tu ibas. Él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos, ellas, ustedes iban. E o verbo ser, vamos lá. Yo era muy estressada quando era niña. Eu era muito estressada quando eu era pequena. Então, o verbo ser, tá? Ou tu eras muito inteligente. E aún continua sendo, sim? Então, quando era pequeno, você era muito, muito inteligente e ainda continua sendo. Ou, ele era muito levado, uma pessoa muito levada, tá? E agora, quando ele verbo ver. Quando niña, eu veía muitas películas, muitos dibujos animados. Então, quando eu era pequena, eu via muitos desenhos animados. Ou então, quando era ninho, tu veías muitas películas infantiles, não? Então, pessoal, é só para que vocês possam ver mesmo essa irregularidade, né, que está presente nos 3 verbos. Ir, ser e ver, tá bom? Bueno, chicos, a classe de hoje já se acabou, sim? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a importância da gente conhecer essas variações, né, referente a um determinado grupo social, essas variações existentes, né, na nossa sociedade. Como, por exemplo, que eu falei do camponês, né? E na próxima aula eu posso trazer outros exemplos também. Por exemplo, falar assim, aqui no Brasil nós falamos desse jeito. Já na Espanha, outros, quando nós vamos nos referir a algum grupo social ou qualquer outro tipo de outro tipo de temática, tá? E a nossa aula, né, hoje foi bem tranquila. Eu acho que a explicação do pretérito imperfeito, acho que vocês conseguiram entender, eu espero, né? Espero.
Caso não, vocês podem mandar mensagem, professora, eu não entendi, eu levo mais exemplos para a sala de aula para que fique mais fácil, então, a compreensão, tá? As atividades que vocês terão que realizar são bem tranquilinhas, serão das páginas, então, ó, gente, página 99 da apostila e a 100, tá? Então, tranquila, dá para vocês fazerem essas atividades e nos vemos na nossa aula online, tá? Eu espero que vocês continuem se cuidando, que vocês estejam bem. E é isso, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau.